Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso completo de Química e estamos hoje na última aula do nosso módulo 1, que trata de substâncias e misturas. Nesta última aula, a quinta aula, abordaremos os métodos de separação de misturas. Ora, por que isso é importante? A maioria dos materiais encontrados na natureza não são substâncias puras, mas misturas. Por razões econômicas, é necessário separar estas substâncias umas das outras. No tratamento de água, por exemplo, é necessário retirar algumas substâncias e partículas que estão em suspensão na água. Na metalurgia, é necessário separar o ferro de outras substâncias com as quais ele está misturado na rocha. No refino do petróleo, é necessário separar as várias substâncias que compõem esse óleo, formando os diferentes combustíveis que a gente conhece. Importante notar que todos os processos que vamos estudar nessa aula, eles são físicos, não ocorre transformação de substâncias químicas. Ou seja, os métodos apenas separam as substâncias umas das outras, sem transformá-las. Para entender melhor os métodos de separação de misturas, vamos classificá-los entre aqueles que separam misturas heterogêneas e aqueles que separam misturas homogêneas. Há três grandes grupos de métodos de separação de misturas heterogêneas: aqueles que separam substâncias sólidas de outras substâncias sólidas, aqueles que separam substâncias sólidas de substâncias no estado líquido e aqueles que separam líquidos de outros líquidos. Estes métodos vão considerar como critérios para a separação das substâncias características como a diferença na densidade, no tamanho ou na solubilidade das partículas ou ainda no ferromagnetismo. Já os métodos de separação de misturas homogêneas têm dois grandes grupos: os métodos de separação de substâncias sólidas de substâncias líquidas e os métodos de separação de substâncias todas no estado líquido. Esses métodos utilizam como critério para separar as substâncias única e exclusivamente diferenças na temperatura de ebulição e condensação. Indo para o primeiro grupo, separação de misturas heterogêneas sólido-sólido. Temos como o mais simples deles a catação, que é a utilização das mãos ou de pinças para selecionar os sólidos que se deseja. Veja que é um método muito simples e que se utiliza de observação visual. Já na peneiração, também chamada de tamização, o critério para separar os sólidos é a diferença no tamanho dos grãos. A gente observa aí na imagem diferentes peneiras onde podem passar grãos de diferentes tamanhos. Quando colocadas empilhadas, à medida que se coloca um sedimento arenoso no topo das peneiras, o sedimento vai descendo e em cada camada vão ficando os grãos de diferentes tamanhos. A separação magnética pode ser utilizada quando um dos sólidos é atraído por algum tipo de ímã. Então estamos vendo na imagem aí o ferro sendo separado da areia ou ainda em grande escala o ferro sendo separado de outros materiais em um ferro velho. A levigação, muito utilizada no garimpo, utiliza-se de uma corrente de água para arrastar os grãos do sólido menos denso, permanecendo no recipiente os grãos de sólido mais denso. Podemos observar aí imagens do garimpo, onde se utiliza de uma corrente de água para arrastar os grãos de areia mais leves, à medida que os grãos mais pesados, como o ouro, por exemplo, vão ficando para trás, facilitando então a seleção depois por catação. Neste vídeo vemos o rapaz aí misturando um pouco de areia do rio com água. Vemos que ele faz esse movimento como que massageando a areia com a intenção de que as partículas mais densas, como o ouro, sejam direcionadas para o fundo deste prato. Mais adiante, vemos então agora ele colocar movimentos circulares nessa água e à medida que a água vai girando no prato, ela vai espirrando para fora os grãos menos densos e os grãos mais densos vão se acumulando no fundo do prato. Vemos aí que vai ficando cada vez menos areia sedimentada e aí já mais para o final a gente já começa a observar o ouro aparecendo em destaque, enquanto ainda resta um pouquinho de areia ali. Flotação é outro método muito importante para separar sólidos pela diferença de densidade. Só que aqui se utiliza um líquido de densidade intermediária entre os sólidos. Vejamos nesta imagem a serragem e a areia misturadas. Assim que a gente coloca água, a serragem flutua sobre ela, pois é menos densa que a água. Já a areia, que é mais densa que a água, permanece no fundo. E assim a gente observa então a separação da serragem e da areia. Nos sistemas de tratamento de água se utiliza muita flotação através da aerificação da água, de maneira a se formar uma espuma com sujeira acumulada na superfície da água, como nós estamos vendo aí na imagem. Já a dissolução fracionada, ela se baseia na diferença de solubilidade dos sólidos em água. Por exemplo, se tivermos uma mistura de areia e sal, como separar essas duas substâncias uma da outra? Num primeiro momento, podemos adicionar água e misturar bem o sistema e logo, deixando ele descansando, vamos observar a formação de duas fases, uma com areia no fundo e uma com água salgada
sobre essa areia, uma vez que o sal e a água formam juntos uma mistura homogênea. Depois, pode-se filtrar essa mistura de maneira a reter a areia no filtro, enquanto que a água salgada passa pelo filtro e é armazenada no recipiente. Agora, com a areia já separada num recipiente isolado, podemos pegar esta água salgada e fervê-la, colocá-la em ebulição, de maneira a vaporizar toda a água no seu conteúdo. Uma vez que toda a água esteja vaporizada, restará apenas o sal no recipiente. E está aí as duas substâncias separadas. O segundo grupo de separação de misturas heterogêneas leva em consideração substâncias sólidas e líquidas misturadas. O mais simples desses métodos, estamos vendo aí, a filtração. Todos nós conhecemos a filtração. Quando vamos passar um café, fazer um chá, basta passar a mistura por um filtro de papel, um filtro de pano, e a parte sólida ficará retida no filtro, enquanto que a parte líquida passará pelo filtro. Você vê aí na imagem também filtros de ar que funcionam da mesma maneira que filtros de líquidos. Muitas vezes a mistura líquida é muito viscosa, grossa demais, e aí fica difícil filtrar em filtros comuns. Nesse caso, pode-se utilizar a filtração a vácuo, realizada de forma mais rápida devido à retirada do ar de dentro do recipiente. Ou seja, você está vendo que este motor aí está conectado através de uma mangueira neste recipiente chamado filtro Kitasato. Este motor vai bombear o ar para fora do recipiente, criando um vácuo no seu interior. Isso, então, sugará a mistura que está no recipiente, fazendo a filtração muito mais rápido. Outra forma de separar misturas heterogêneas formadas por um sólido e um líquido é apenas deixá-la descansar. A gente chama isso de sedimentação. Deixar a mistura em repouso para que ocorra a deposição de partículas sólidas no fundo do recipiente. Claro que esse método pode ser um pouco ineficaz e demorado, por isso existem maneiras de aperfeiçoá-lo. Por exemplo, se utilizando de floculação, que consiste em adicionar uma substância que interage com as partículas sólidas, tornando-as mais pesadas e acelerando a sedimentação. Neste desenho abaixo, as partículas de sujeira são as partículas cinzas, e as partículas brancas são a substância adicionada à mistura. Veja que as partículas brancas se conectam umas às outras e as partículas de sujeira formando um agregado de sujeira. Isso leva à formação de um agregado de partículas muito mais pesado que afunda muito mais rápido de maneira muito mais eficiente. Aqui nesse vídeo podemos observar a pessoa adicionando uma substância coagulante a uma mistura. Depois de mexer algumas vezes, vamos ver o resultado aí, as partículas se agregam, ficam mais pesadas e se acumulam no fundo. O local onde foi feito esse vídeo era uma estação de tratamento de água, onde este método é muito utilizado no processo de tratamento. Outra maneira de acelerar a sedimentação é através da centrifugação. Centrifugar a mistura em alta velocidade acelera muito a sedimentação. Podemos observar aí na imagem a retirada de amostras de sangue que já foram centrifugadas. Podemos observar as partículas sólidas sedimentadas no fundo e acima o sobrenadante, que é a parte líquida do sangue, chamada de plasma sanguíneo. Bem, após fazer a sedimentação, é necessário separar o líquido do sólido. Você pode fazer isso de duas maneiras. Uma delas, e mais simples, através da decantação, que consiste basicamente em derramar o líquido em outro recipiente com muito cuidado e às vezes até se utilizando de ajuda de algum filtro para fazer isso. Já na sifonação, a gente vai transferir o líquido por meio de um sifão, iniciando um fluxo por sucção. Aqui nesse vídeo podemos observar o sifão, que é esta mangueira, carregando água de um nível superior para um nível inferior. Quando a água é sugada do copo que está no nível superior e ela passa pela primeira curva do sifão, à medida que ela cai, ela cria um vácuo dentro da mangueira. E este vácuo, então, acaba sugando a água que está no copo do nível superior para o nível inferior. Aqui, neste vídeo interessante, observamos aí a sifonação sendo utilizada de uma maneira inteligente para esvaziar aquele finalzinho de uma caixa d'água, né? Veja que à medida que a água que está dentro do recipiente cai dentro do cano, ela vai criando um vácuo dentro dessa garrafa. E esse vácuo dentro da garrafa acaba sugando, então, o líquido que está dentro da caixa d'água e direcionando para o encanamento. E ainda sobre sifonação, vejam essa cena legal da série The Last of Us, onde eles se utilizam de sifonação para extrair gasolina do tanque do carro. Irado, como isso funciona? É um sifão. O líquido viaja contra a gravidade por causa da pressão. Você não sabe. Eu sei que funciona. Fica quietinho aí, hein?
Bom, pessoal, todos esses métodos comentados até agora são utilizados muito em estações de tratamento de água. No item 1, vemos a água sendo retirada da represa. No item 2, ela recebe um tratamento com sulfato de alumínio, que é o que vai permitir a floculação. À medida que se formam os flocos pesados no item 3, eles vão então sedimentando, e à medida que a sujeira vai sedimentando no item 4, observamos a passagem da água limpa por cima, através da decantação. Esta água decantada agora passa no item 5 por uma filtração em vários níveis, e por último, no item 6, ela recebe o tratamento definitivo de cloro para desinfecção. E o terceiro grupo de separação de misturas heterogêneas consiste na separação de líquidos immiscíveis. Então, duas substâncias no estado líquido misturados de maneira heterogênea, como por exemplo água e óleo. A melhor maneira de separar isso é através da decantação, ou seja, deixar a mistura em repouso para que ocorra a separação dos líquidos immiscíveis. A gente pode se utilizar em laboratório de um instrumento chamado funil de bromo, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem. Por diferença de densidade, o óleo flutua sobre a água. Dessa maneira, podemos acionar uma torneira no fundo do funil de bromo e derramarmos a água sobre um recipiente, fazendo a separação das duas substâncias. Em larga escala, a decantação de líquidos é muito utilizada também na extração de petróleo em plataformas, pois quando o óleo é retirado do fundo do mar, ele vem misturado com a água do mar. Então é necessário decantar essa mistura para separar o óleo da água do mar. Agora, no quarto grupo de métodos de separação, vamos tratar de misturas homogêneas, sendo uma substância no estado sólido e outra no estado líquido, como por exemplo a água salgada. Para isso, a gente pode se utilizar da evaporação, mas apenas quando o interesse é obter apenas o sólido que está na mistura. Aí a gente pode deixar simplesmente o líquido evaporar. É assim que se faz para a fabricação de sal marinho. Todo esse sal que vocês estão vendo na imagem foi retirado do mar. Para isso, eles canalizaram a água do mar para poças, onde havia muita radiação solar, e após a evaporação da água, máquinas recolhem o sal. Agora, a destilação simples é o método usado quando o interesse é obter o líquido que está na mistura. Suponha que você tem uma mistura de água e sal, mas você queira retirar o sal da água e ficar apenas com a água pura, sem nenhum sal mineral dissolvido nela. Para isso, você fará então a destilação simples. Em laboratório, você pode se utilizar desses equipamentos que você está vendo aí na imagem. A destilação simples consiste em realizar duas transformações de estado físico. A primeira transformação é a ebulição do líquido no balão de destilação. Então, observamos aí que esta água salgada é aquecida através da chama de um bico de Bunsen. E à medida que a água vaporiza, esses vapores são direcionados para um condensador. Veja que o condensador contém duas camadas, e nesta camada mais externa circula água fria constantemente. À medida que o vapor passa pela camada interna, ele vai entrando em contato com o vidro gelado pela água e vai resfriando. À medida que o vapor resfria, ele volta ao estado líquido, ou seja, ele passa por uma condensação. No final do condensador, o vapor agora já no estado líquido é derramado em outro recipiente. Neste vídeo podemos observar aí um balão de destilação sendo aquecido pela chama de um bico de Bunsen. À medida que a água ferve, o seu vapor é direcionado para o condensador. Aqui você pode observar com facilidade os dois níveis do condensador, nessa parte mais externa onde circula a água fria, e à medida que o vapor que passa no interior do condensador resfria, volta ao estado líquido sendo derramado no recipiente. E por fim, vamos ver agora um método para separação de misturas homogêneas no estado líquido, ou seja, as duas substâncias estão misturadas de maneira homogênea no estado líquido. Este método é muito parecido com a destilação simples, porém a única diferença é que nós vamos aqui fazer o controle da temperatura. Suponha que você tem uma mistura de água e álcool de cozinha. Você não pode deixar essa mistura aquecer indefinidamente, pois dessa maneira, tanto a água quanto o álcool vão evaporar juntos. O que você precisa fazer é esquentar a mistura até a temperatura de ebulição do álcool, que é inferior à temperatura de ebulição da água. Ou seja, você vai deixar a mistura morna. Dessa maneira, vai sair muito mais vapor de álcool do que vapor de água. Repare neste vídeo que o professor aponta para o termômetro onde é controlada a temperatura. Veja que o aquecimento é feito com uma base elétrica e não de chama, para que o controle da temperatura seja feito de uma maneira mais eficiente. E perceba também que o balão de destilação consiste numa torre com vários degraus de obstáculo. No caso de uma mistura
água-álcool, à medida que os vapores de água e álcool vão subindo por esta torre, a água, que tem menos facilidade de vaporizar que o álcool, ela vai então batendo nesses obstáculos e vai condensando, vai voltando ao estado líquido e gotejando de volta para o recipiente. Já o álcool, que vaporiza com mais facilidade, vai contornando os obstáculos no estado de vapor, chegando ao condensador em maior quantidade que a água. Portanto, na destilação fracionada, os líquidos são retirados em ordem crescente de temperatura de ebulição, ou seja, os líquidos que primeiro saem são aqueles que têm temperatura de ebulição menor. É exatamente isso que observamos no refino do petróleo. O petróleo é uma mistura de vários líquidos. Cada um deles tem diferente temperatura de ebulição. À medida que o petróleo é aquecido, vários vapores são formados. Aquelas substâncias que têm temperatura de ebulição menor vão passando por todos os obstáculos e vão sair lá no topo da torre de destilação. Já as substâncias que têm uma temperatura de ebulição um pouco maior passam para o estado líquido nos obstáculos intermediários da torre, e assim por diante até ficarem na torre de destilação apenas as substâncias com alto valor de temperatura de ebulição. Bom, pessoal, e neste último slide você tem aqui um resumo, então, de todos os métodos de separação de misturas de acordo com a classificação proposta no início da aula e que você pode se utilizar aí para revisar quando necessário. Por hoje é só, pessoal. Assistam a aula de novo, façam os exercícios, deem uma olhada nos links auxiliares e até a próxima.